Olá, boa noite! A partir de agora você acompanha um bate-papo ao vivo aqui pelo Facebook do Bite Amigo Pet, a mascote da linha Pet da Ouro Fino Saúde Animal. As dicas que a gente traz hoje para você que tem cachorro ou gato aí na sua casa são sobre o controle de dermatites alérgicas. As dermatites são aqueles problemas na pele e as alérgicas causadas pelas picadas de ectoparasitas, os carrapatos ou as pulgas. Quem está aqui para responder todas as nossas dúvidas é a médica veterinária Andréa Savioli. Andréa, boa noite, muito obrigada pela sua presença, feliz Dia da Mulher para você. Boa noite, Juliana, boa noite, pessoal que está nos assistindo e a todas as mulheres, a você também. Obrigada. Feliz Dia Internacional das Mulheres. É isso aí. E claro que elas não poderiam faltar aqui para compor o nosso cenário. A Belinha, que está no colo da Andréa, e a Puki, que está aqui no nosso pé. Elas vão, divertir a gente, entreter aqui nesse bate-papo. E você pode participar, pode e deve, viu? Se tiver alguma pergunta relacionada a esse tema, não deixe passar, viu? Aproveite a oportunidade que a Andréa está aqui para responder para você, viu? É só escrever a sua pergunta ou então um comentário na postagem aqui do Facebook ou então, se preferir, pode mandar inbox, ok? Ao longo do programa eu vou passando as perguntas para a Andréa. E para você também que está acompanhando essa transmissão no Facebook do Bite Amigo Pet, hoje tem presente para dar, muito legal, vou pegar aqui para vocês. Essa sacola da coleção Focinhos, linda, super prática, dá para levar várias coisas aqui dentro. Qual que é a raça desse cachorro, André? Esse é um Bernese. Olha, maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. Então, ó, essa sacola pode ser sua. Como que faz para ganhar? É muito simples. A partir de agora, a gente só tem uma sacola, viu? Então, a primeira pessoa que compartilhar de forma pública essa transmissão aqui pelo Bite Amigo Pet vai levar a sacola, ok? Então, a nossa equipe já está acompanhando para ver quem vai ser o mais rápido aí a compartilhar a transmissão. Vamos começar o bate-papo? Andréa, quais são os tipos de dermatites que acontecem nos cães e nos gatos? Vamos lá, então. As dermatites, quando a gente fala de dermatite, a gente está falando de quê, né? Pra gente entender quais são os tipos. Dermatite é inflamação de pele. Certo. Então, a dermatite, na verdade, ela não é a doença, ela é um sintoma, ela é uma manifestação. E quando a gente vai para os tipos, ela é uma manifestação que acontece por vários fatores, por várias causas. E aí surgem, então, os tipos de dermatite, porque são vários mesmo. Sim. Né? Então, a dermatite, ela pode ser causada por uma infecção fúngica, ela pode ser causada por uma infecção bacteriana, ela pode ser derivada de uma infestação por ectoparasitas. Então, são muitas causas. Pode ter, inclusive, dermatites com fundos endócrinos, de doenças endócrinas. Existem várias causas e quando a gente fala de dermatopatias, que são os problemas de pele, a dermatite, ela sempre vai acontecer como uma manifestação, como um quadro clínico ou sintoma de uma dermatopatia. Bom, então nesse caso não dá, quando a gente está falando só das dermatites, para culpar os ectoparasitas, né? Porque outras causas podem surgir e desenvolver a dermatite no animal. Sim, dermatite é o principal sintoma de qualquer problema de pele. Certo. Mas quais são as mais comuns? São essas dos ectoparasitas, Andréa? As dermatites mais comuns, elas realmente são as de fundo alérgico, são as dermatites alérgicas, né? E uma das causas mais frequentes que a gente tem para pets de dermatite alérgica é a causada por picada de ectoparasitas. Por quê? Porque, infelizmente, principalmente no Brasil, nosso clima tropical maravilhoso, né? Os ectoparasitas estão praticamente o ano todo, infelizmente, né, atazanando a vida dos nossos pets. Então, para aqueles que têm uma hipersensibilidade, aqueles animaizinhos que têm tendência a desenvolver a alergia, né? Esses ectoparasitas aí na vida deles pode desencadear uma dermatite alérgica. Então ela acaba sendo dentro das alergias, né,
que tem sintomatologia na pele, uma das mais comuns. Então, os carrapatos e as pulgas são os principais causadores? Ou tem um outro ectoparasita que a gente pode nomear? Tem, na verdade, alguns, né? Mas carrapato e pulga acaba sendo o mais frequente porque são os mais encontrados. Mas o animalzinho ele pode ter também o desenvolvimento de uma dermatite alérgica à picada de mosquitos, né? A picada de ácaros. Então, alguns ácaros também podem causar uma dermatite alérgica. Esses parasitas normais, né? Que vão eventualmente estar picando o animal. Todos esses são potenciais desencadeadores de uma dermatite alérgica. Porque o que a gente tem que ter, né, para desenvolver uma dermatite alérgica? Um animal que tem hipersensibilidade e algum fator que desencadeie. Então, todos esses que picam podem desenvolver, mas pulga e carrapato é o que a gente tem mais comum na vida dos pets, então acabam sendo também os principais causadores. Agora, acontece em cachorro e gato, né? Tem algum que é mais frequente aparecer dermatite? Normalmente é mais frequente em cães, certo? Mas aparece em cães e em gatos. Devido à picada, né? A questão é que o gato ele sofre bem mais com a DAP, que a gente chama, que é dermatite alérgica picada de pulga, até porque as pulgas são muito mais frequentes em gatos do que carrapatos, né? E o gato ele tem uma manifestação particular de pele que depois a gente fala quando a gente estiver falando de sintomas, certo? Né? E então acomete cães e gatos. Sim, os cães acabam acontecendo com mais frequência, até pelo fato também da gente encontrar uma população maior de cães, né? Sim. Então, dentro de uma rotina, de uma casuística de clínica veterinária, acabam sendo atendidos mais cães com esse problema do que gatos. Agora, você já tocou na questão dos sinais clínicos, então vamos falar deles, né? Como que o dono do cachorro, do cão, né, ou do gato vai poder ver se tá algum probleminha na pele? Ele passa, às vezes, fica imperceptível aos olhos do dono ou não? É difícil passar imperceptível porque a dermatite, assim que ela inicia, a gente está falando então de uma inflamação, né? E quando essa inflamação ela é originada por uma resposta imune, porque vamos entender então, a gente está falando de dermatite alérgica, vamos entender o que é o fundo dessa dermatite alérgica, né? É uma alergia, na verdade. E as alergias, elas têm um fundo de resposta imunológica desenvolvida pelo animal a alguma coisa que ele detecta como um corpo estranho. No caso da dermatite alérgica picada de ectoparasitas, o corpo estranho que é detectado pelo animal está na saliva desses ectoparasitas. Certo. Então, a gente sabe que quando eles picam os animais, eles acabam injetando a saliva deles na pele, que é até uma medida para que eles consigam se alimentar com mais facilidade, porque essa saliva ela é composta de vários componentes, vários elementos, né? E um deles tem uma atividade anticoagulante. Então, é justamente para aquele parasita conseguir sugar o sangue sem ter problemas. Ele precisa que esse sangue não coagule enquanto ele estiver ali se alimentando. Quando ele faz essa injeção de saliva, ele está colocando na pele do animal muitas substâncias, né? Muitos componentes. E dentro desses componentes existem muitos componentes que são proteínas. E as proteínas, de uma maneira geral, elas acabam tendo, nos animais hipersensíveis, elas acabam sendo reconhecidas como um corpo estranho, com mais facilidade. Aí, o que esses animais eles vão começar a ter, né, de reação? O sistema imunológico da pele detecta essas proteínas que foram injetadas com a saliva como algo estranho, algo que não é do organismo do animal. E aí, esses animais que têm hipersensibilidade, eles vão recrutar todo o sistema imunológico, células do sistema imunológico, né, reações metabólicas, de ligação antígeno-anticorpo, e aí você vai ter um quadro alérgico se iniciando. E nesse quadro alérgico, a primeira coisa que aparece é uma inflamação. Só que essa inflamação do quadro alérgico ela é sempre aguda,
Ela não é uma inflamação assim levinha, por isso que é difícil passar desapercebido. Certo. Esse animal ele já vai começar a se coçar bastante, né? Certo. Então a gente vai ter sempre um quadro de coceira muito intensa associado com essas dermatites alérgicas. Vai chegar a perder o pelo também? Perde pelo, justamente pelo fato do animal se coçar. Lembrando que se coçar para animais nem sempre é só com a patinha. O animal ele se coça com a patinha, ele se coça se lambendo, ele se coça se mordendo. Então a gente tem que ficar atento a sinais, porque às vezes uma lambedura excessiva também é uma manifestação alérgica. Tá? Muito bem. Bom, você me disse que começa então com uma inflamação, certo? Traz outras consequências isso para o animal, Andréa? Traz outras consequências porque não para na inflamação. A inflamação é só o começo, né? Que pena. Então esse animal ele vai ter esse prurido, essa coceira intensa, ele acaba ferindo essa pele, acaba caindo pelos, né? Então a gente tem áreas onde o pelo, que é também uma proteção, acaba caindo. Essa como pele a belinha. fica como a belinha, né? Pulou. Essa pele vai ficar machucada por essa excessiva coceira, né? E o animal coçando esse local. E isso abre as portas para as infecções, que podem ser fúngicas, bacterianas ou mistas. Então, às vezes começa com uma bactéria envolvida, né, colonizando essa pele aí, já causando uma infecção. Às vezes depois da bactéria vem também o fungo, aí depende um pouquinho da situação, né? E a própria rotina, tem algumas predisposições de raça, né? Tem raças que têm mais predisposição a ter uma infecção fúngica, por exemplo, tá? Quando a gente está falando de algumas raças de gato, a gente tem isso. Então, vai ter aí um desencadeamento e um agravamento desse quadro. Que pode afetar a vida desse animal se não tratar, Andréa? Não chega a afetar a vida, porque ele é algo mais associado realmente à pele, mas certo. Atrapalha no sentido de quê? De que um animal que tem muita coceira, ele acaba tendo prejuízos de bem-estar mesmo, né? Imagine um animal que não consegue dormir porque ele fica se coçando. O animal ele acaba se alimentando menos, né? Com menos tranquilidade. Ele pode perder peso, ele pode ter o desencadeamento de anemia, né? Claro que isso acontece, pessoal, em condições extremas, né? Um animal que ele tem cuidado, que o dono, o tutor está sempre olhando para esse animalzinho e já percebe no início as alterações e já trata, né? Já busca o médico veterinário e começa o tratamento. A gente não chega nesse quadro, né? A gente está falando de animais, muitas vezes a gente até observa animais de rua que têm problema de pele e que estão num estado deplorável de magreza, né? Porque Exato. são animais que não têm cuidado, né? Muito bem. Bom, a gente já vai falar então de como fazer a prevenção, o tratamento das dermatites, mas antes quero anunciar que a sacola já tem a ganhadora. Vou pegar ela aqui. É a Vilma Reis, que é de Ribeirão Preto, aqui pertinho da gente, pertinho de Cravinhos. Vilma, a sacola então é sua, parabéns, viu? Obrigada por compartilhar essa transmissão. A nossa equipe vai pedir o seu endereço e a gente vai enviar para você. E também eu quero saber se você tem alguma pergunta para fazer para a Andréa. É só escrever nos comentários aqui da transmissão ou mandar inbox, tá certo? Não tem pergunta? Então escreva para a gente de onde você está acompanhando essa transmissão, tá? O seu nome, a sua cidade, seu estado, que até o final do bate-papo a gente manda um alô para você. Vamos falar então de prevenção. Começa onde? Nos ectoparasitas, André? Exatamente, começa neles, né? E na verdade a gente está falando de uma dermatite específica hoje, né? Podemos voltar para falar de outros tipos de dermatites. Sim. Mas hoje a gente está falando dessa específica, que é alérgica e é causada por picada de ectoparasitas. Então, esse animal que ele teve um quadro de dermatite alérgica por esse fator, ele pode ter também manifestações alérgicas por outros fatores. Sim. Tá? Então, o animalzinho que ele tem alergia, ele é um animal alérgico. Ele pode ter alergia alimentar também, associada com alergia a picada de ectoparasitas. Ele pode ter um outro tipo de alergia que a gente chama de atopia. Então, ele pode ter outras alergias associadas. Mas, o que a gente tem que fazer por ele?
primeiramente, é mantê-lo livre desses ectoparasitas. E aí a gente entra, então, naquela questão que nós já falamos em alguns programas, e vamos voltar a falar, Sim. que é como eu faço para prevenir, então, que meu animal tenha pulgas e carrapatos. É um tratamento, um manejo global, que envolve você manter o animalzinho com produtos, né, que matem, que controlem a infestação neles, e também você fazer o uso de produtos no ambiente. Certo. A gente sempre faz aquela continha para vocês. 5% está no animal, 95% está no ambiente. Por isso que precisa também combater esses ectoparasitas no ambiente, porque no animal fica uma conta muito baixa, né, de ectoparasitas que você vai atingir com o que está no animal, para você ter uma eficácia alta. E quando a gente fala de animais que têm alergia, esse controle ele tem que ser muito bem feito e tem que ser muito eficaz, né? Porque o parasita que continuar picando vai continuar desenvolvendo todo aquele quadro e o animal não vai conseguir sair desse quadro alérgico. Como a gente faz isso então? Certo. Trouxemos soluções para mostrar para vocês, Ótimo. tá bom? Então o que a gente tem? A gente tem o uso de coleiras, tá? Essas coleiras, elas associadas ao manejo ambiental, que vai combater todas as formas imaturas de pulgas e carrapatos, elas fazem o auxílio no controle das infestações. Elas têm um período, né, de proteção mais prolongado, então elas têm uma forma de atuar que elas vão liberando o princípio ativo nos pelos dos animais. Esse princípio ativo ele vai devagarinho se espalhando e cobrindo o pelo dos animais, tá? E lembrando também que quando a gente falou de parasitas que podem desencadear as dermatites, os mosquitos também podem desencadear dermatites, e a coleira livre também tem uma atuação na vida dos nossos animais extremamente importante, que vai além de pulgas e carrapatos, que é evitar a picada do mosquito transmissor da leishmaniose. Exato. Eu ia deixar até esse assunto para o final do programa, mas é bom a gente reforçar aqui a quantidade de casos que está crescendo, principalmente aqui no estado de São Paulo, de leishmaniose. Leishmaniose em humanos, que infelizmente, né, no ciclo que a gente já viu, né, o mosquito pica o animal e depois pica o humano, certo? E a gente tem que fazer essa conscientização daqui sobre a importância disso, gente. Está aumentando o número de casos, então começa na casa com o animal, e uma boa opção é essa que a Andréa está trazendo para a gente. Isso, é bastante grave, né, a situação de leishmaniose. Então, a coleira, independente de você usar outros métodos para combater pulgas e carrapatos, a coleira vai ter essa finalidade extremamente importante de manter o seu animal saudável e livre da leishmaniose, tá? Muito bem. Então, vamos lá, ainda como soluções para o controle das infestações por pulgas e carrapatos. Nós temos o produto Neopet, né? Como ele tem 5 apresentações, e não ia caber as 5 aqui na minha mão, eu trouxe uma, mas eu vou falar das outras, tá? Esse Neopet que está aqui na minha mão, ele é para gatos. Nós temos outras 4 apresentações de Neopet que são para os cães, tá? Com variados atendimentos de faixa de peso. Então, nós temos um que vai até 10 kg de peso, um que vai de 10 a 20, 20 a 40 e acima de 40. Então, o Neopet você tem para cães e para gatos de todos, para cães de todos os portes. Sim. E para gatos, tá? Vai combater pulgas e carrapatos também. É o produtinho que você coloca na pele do animal. Então, não precisa picar para ele ter ação, porque ele tem um contato, a ação dele é pelo contato do princípio ativo com o ectoparasita. Isso é extremamente importante quando a gente fala do assunto de hoje, que são as dermatites alérgicas à picada de ectoparasitas. Então, você não pode deixar que esses parasitas piquem o seu animal, porque é isso que desencadeia toda a reação que a gente explicou. Sim. Então, o produto tópico, ele age pelo contato com o parasita, não necessitando que ele pique o animal, tá? Certo. Então, essa é a chave, tá, pessoal? Para as dermatites alérgicas à picada de ectoparasita, produtos tópicos. Muito certo? Bem.
E tem também aquele reforço que a gente dá aqui, faz, porque o carrapato, ele vai, no caso, né, desse parasita, dermatites alérgicas, né, a picadas de carrapato é apenas um dos problemas que o carrapato causa, né, no animal. Sim. Então tem que fazer sempre esse controle também, assim como a leishmaniose também com o carrapato. Isso, o carrapato ele transmite outras doenças também e por isso foi muito bem colocado o que você falou agora, viu, Ju? Porque realmente os produtos tópicos eles vão auxiliar bastante na prevenção dessas outras doenças, são as hemoparasitoses. A gente fala disso num outro programa também. Exatamente. Muito bem, falamos então do controle do ectoparasitas. Aprendemos bastante, porque não é apenas usar o produto no animal, tem que fazer também todo o controle ambiental. Mas aí, Andréa, infelizmente, se caso acontecer, né, do animal ter uma dermatite alérgica à picada de ectoparasita, como que o dono desse animal, né, do cão ou do gato, vai poder proceder? Quais são as soluções que ele pode usar? Então vamos lá, nós vamos agora passar para vocês a parte terapêutica, tá? Mas é importante lembrar que isso realmente é para vocês, não é para vocês comprarem e utilizarem sem a prescrição de um médico veterinário. Existem produtos aqui, e lógico, todo medicamento, né, ele tem o seu efeito terapêutico, mas também todo medicamento tem cuidados para ser usado. Sim. Tem doses que têm que ser seguidas, tem efeitos colaterais também, que eles podem causar e que estão associados ao efeito terapêutico, uma coisa vem junto com a outra, que a gente sempre fala. Então, nós vamos mostrar soluções Orofino para vocês conhecerem, mas vocês devem consultar o médico veterinário para saber certinho como usar os seus animais, tá? Tempo de tratamento, dosagem, quantas vezes ao dia, tudo certinho. Vamos lá. Nós temos esses produtos aqui que precisam, né, de prescrição veterinária. Esse é o Prediderme, ele tem 2 apresentações para você tratar animais com 5 quilos, com 20 quilos e as variações de uso para você atingir os outros pesos que estão dentro dessas faixas. O médico veterinário vai saber prescrever certinho para vocês, tá? O Prediderme, por que a gente fala dele no tratamento das alergias de maneira geral, né? Porque ele é um anti-inflamatório que tem uma ação muito forte nos quadros alérgicos, que ele vai justamente amenizar essa reação alérgica mesmo, essa reação imune que o organismo do animal produz contra um determinado componente que ele detecta como corpo estranho. Então, é como se ele acalmasse, né, essa reação imunológica que acontece tão forte em animais que são hipersensíveis. Ele é bastante utilizado, tá? É um produto que realmente precisa da recomendação médica veterinária, até porque quando você começa a diminuir a dose, você tem que fazer isso gradativo, tá? Você não pode tirar essa dose de uma hora para outra, então até o tratamento de Prediderme precisa do acompanhamento do médico veterinário. Mas ele é uma solução, sim, para as dermatites alérgicas e também aquelas causadas por picadas de ectoparasitas. Continuando então com a parte terapêutica. Lembra que você me perguntou, Ju, se poderia ter um comprometimento, um agravamento de quadro, e eu falei para você, pode sim, porque às vezes a gente começa só com a inflamação, o animal vai se coçar, essa pele vai ficar exposta, ferida, e aí você pode ter a presença de bactérias que acabam vindo depois no segundo momento, né? E aí você tem o quê? Uma infecção de pele. Essa infecção de pele, ela também precisa ser tratada, e aí para isso a gente tem antibióticos que têm um efeito muito bom em pele, porque eles chegam na pele em uma quantidade de princípio ativo muito boa, né? São antibióticos que têm uma segurança maior. Normalmente, quando a gente trata infecções de pele, a gente precisa de mais tempo de tratamento. Então, são antibióticos que precisam dar essa segurança para você estender o tempo de tratamento. Um exemplo deles é o Celesporin. Também em 2 apresentações que vão atingir aí a faixa de peso, todas as faixas de peso. Uma apresentação trata 5
quilos, outra apresentação trata 20 quilos e as variações aí de dosagens que o médico veterinário vai recomendar para as diversas faixas de peso. Então, Celesporin para a questão das infecções bacterianas. E um produto, pessoal, que vai dar um apoio a tudo isso, né? Que aí é o produto tópico. Nós estamos falando do Dermotrate, nas versões creme e aerosol. Dermotrate é aquele produtinho completo, sabe? Sim. Que tem um anti-inflamatório associado ao antifúngico, associado também a um antibiótico. E aí ele vai atuar direto na pele do animal. Então, para aquelas feridinhas, muito bacana, muito bom, porque você passa exatamente aonde está o problema, né? E ele dá o suporte a esse tratamento que a gente falou até agora, que é um tratamento oral, né? Então, ele dá toda essa... ele é um coadjuvante que a gente fala, ele ajuda para que o animal se recupere bem mais rápido desse quadro todo que nós estamos falando, tá? Então, essas são as soluções Ouro Fino para esse problema que nós estamos tratando hoje, que são as dermatites alérgicas à picada de ectoparasitas. Muitas soluções, muitas opções, todas elas você pode ver melhor, saber tudo, né? Dosagem de bula, acessando o site ourofinopet.com, ok? Todo o portfólio da linha Pet está lá. E você viu a recomendação da Andréa. A Andréa é médica veterinária, só que assim, médico veterinário tem que avaliar de perto o animal, né? Para saber qual que é o grau da alergia, né? Da dermatite alérgica, para poder passar a dosagem correta, fazer a prescrição do medicamento. Então é muito importante que você leve seu cão ou seu gato a um pet shop, tá certo? Uma clínica veterinária para fazer toda a avaliação, tá certo? E aí o veterinário prescreveu, você já sabe qual a solução procurar, né, Andréa? E isso é muito importante, pessoal, porque lembra que no comecinho do nosso bate-papo a gente falou que a dermatite ela é um sintoma? Sim. E aí a primeira coisa que você me perguntou foi quais são os tipos de dermatite? Exato. Então, pessoal, quando a gente olha para um animalzinho e vê que ele está com um problema de pele, o diagnóstico, ou seja, a gente saber exatamente o que esse animal tem, o que está envolvido com aquilo que a gente está vendo que é uma dermatite, né? Isso é bastante complexo, tá? Então, aí a figura do médico veterinário num atendimento clínico, onde ele vai examinar o seu animal, né? Vai solicitar, se necessário, muitas vezes é necessário, exames complementares, tá? Ele vai fazer um exame de pele, muitas vezes também com diagnósticos laboratoriais envolvidos. Tudo isso faz parte de saber o que está causando aquela dermatite. E muitas vezes não é um agente só. Sim. É um envolvimento de um quadro que tem que ser todo descrito, todo identificado, porque a gente viu aqui o tanto de soluções terapêuticas que podem estar envolvidas. Então, isso significa que as causas também são complexas, tá? Então, médico veterinário é muito importante também para as doenças de pele. Exatamente. Bom, tem uma pergunta aqui da Tatiane Alves Diniz Frazão. Ela quer saber quais medicamentos seria recomendado para alergia da pele. André mostrou muitas opções, mas tem que saber qual tipo de alergia é, né, André? Isso, exato. Tem que saber o que é essa alergia, né? Como a gente falou, alergia de pele, ela pode ter os ectoparasitas causando, ela pode ser uma alergia causada por uma infecção fúngica, né? Tem animais que vão desencadear a alergia posterior a uma infecção, porque eles são alérgicos a um determinado tipo de fungo, a um determinado tipo de bactéria. Tem alergias de pele que são causadas por alimentos que esse animal está ingerindo e ele é alérgico. Por coisas que ele entra em contato no ambiente. Então, os animais, eles têm um padrão alérgico bastante parecido com o do ser humano. Tem animal que é alérgico a ácaro, a grama, né, a pó. Então, assim, é bem complexo, tá? A gente tem que saber exatamente o que é para ir para a solução terapêutica que vai resolver. É isso aí. Puki, vem cá, pra gente já vai encerrar a nossa transmissão aqui, né, para você fazer companhia pra gente. Quero agradecer, né, a Mayara Guedes, ao Moisés,
Romão, a Mili, o Edinho, a Thalita Gomes, o Dário Aguiar, a Tatiana Alves, a Cida Oliveira, a Lígia Cabral, a Lidiane Paiva, a Cláudia Paganella, a Rita Godoy, o Luiz Grebos, a Lilian Sassaoca, Márcia Maria, Vanessa Fedalto, que acompanharam essa transmissão, esse bate-papo por aqui. Quero agradecer ao Bite Amigo Pet por ceder esse espaço, permitir que a gente venha aqui levar dicas a vocês que têm cães e gatos aí. André, você ajudou muito, com certeza, muitas pessoas que estão acompanhando a desvendar esse assunto, saber muito mais sobre dermatites alérgicas, porque como você prometeu, volta para falar de outros tipos de dermatites. Então, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês que ficaram aí com a gente também. E até a próxima. É isso aí, Puc, Belinha, mais uma vez vocês arrasaram aqui com a gente, viu? E ficaram bem comportadas. Bom, pessoal, quero agradecer a companhia de vocês. Ao longo do ano, uma vez por mês, a gente vai estar aqui trazendo dicas, viu? Tem muito assunto bacana vindo por aí, então a gente avisa sempre com antecedência quando vai acontecer esse bate-papo. Uma ótima noite, um bom restinho de semana, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.